Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Espírito Santo age em nós, deixamos de reclamar para começar a agradecer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós sentimos a presença de Deus, quando o amor de Deus transborda dentro de nós, ao invés de reclamar da vida, nós começamos a agradecer. Uma coisa é fato: todo amor que Deus não está presente, ele é tóxico. Todo relacionamento onde uma pessoa depende emocionalmente da outra, ele é tóxico e vai criar marcas, porque somente Deus é o amor. Porém, na nossa ignorância, nós insistimos em querer determinar quem será o rosto do amor na nossa vida. Essa pessoa, ela jamais vai poder suprir a sua carência. Essa pessoa, ela jamais vai poder ser perfeita. Se uma pessoa sem Deus já é complicado de se conviver, uma casa onde uma pessoa tem e a outra não, continua complicado do mesmo jeito. Ou os dois creem no Senhor, ou o relacionamento não dá certo, porque a dependência emocional ela vai continuar existindo. E aonde existe dependência, existe reclamação. Para mim nunca está bom, para mim nunca está perfeito, para mim nunca é o suficiente. Porque se a pessoa ela não faz o que eu espero ou não supre as minhas expectativas, de alguma forma eu vou querer criar um problema. E aí começam as discussões, as brigas, as pressões, as provas de amor. E que relação que pode sobreviver desse jeito, onde o tempo todo parece que está em análise e em teste? Todo relacionamento sem Deus está fadado ao fracasso. O custo emocional de se viver uma relação desse tipo é enorme. Principalmente por quê? Porque não existe o perdão. Não existe o amor, não existe a cumplicidade, não existe nada. Existe apenas a sexualidade. E olha lá, porque com o tempo até isso se torna desinteressante. Porque sem amor é como uma comida sem sabor. Então não adianta eu querer viver uma relação sem Deus, porque cada vez essa relação ela vai se tornar mais insossa, mais sem gosto. Mas quando nós começamos a orar, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós colocamos Jesus como nosso alvo, Deus acima de todos os nossos pensamentos e a palavra como nosso guia, tentando obedecê-la, tentando praticá-la, tentando ensinar a outras pessoas aquilo que nós aprendemos com Jesus, podendo sentir a paz de Cristo pulsando dentro do nosso coração e assim viver uma vida totalmente livre. Livre das outras pessoas, livre das opiniões, livre das aceitações, livres das provas, livres de tudo. Nós descobrimos que com Cristo nós não precisamos provar mais nada para ninguém. Por quê? Porque os nossos pecados estão perdoados. E como eu sei? Porque eu sinto. Eu já não sinto mais a culpa, eu já não sinto mais o medo, eu já não sinto mais a frustração, eu já não sinto mais nada. Eu me sinto pleno, eu me sinto em paz, eu me sinto tomado pelo Senhor. E eu noto que nas minhas palavras também houveram mudanças. Porque hoje eu agradeço a Deus, ao invés de continuar reclamando e colocando defeito em todas as coisas, em todas as pessoas. Se a gente vai lá em Filipenses 2, versículo 13 a 16, a palavra do Senhor lá diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus,
vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. O que o Senhor está nos dizendo? Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle. Então o Espírito Santo agindo em mim, ele me faz cumprir a vontade de Deus. Se o Espírito Santo não está em mim, eu busco apenas os meus próprios interesses. Se eu busco apenas os meus próprios interesses e a outra pessoa que eu estou busca os interesses dela, como que vai dar certo? Ah, mas ele poderia querer as mesmas coisas que eu. Não, porque o que você quer favorece apenas a você e o que ele quer favorece a ele, são regras contrárias. É a mesma coisa quando você vai numa loja e pede desconto. Se a loja te dá desconto, é ruim para a loja, mas se ela não te dá, é ruim para você. São regras contrárias. Não tem jeito de dar certo desse jeito. E às vezes você acha que porque você cedeu um pouco, né, entre aspas, você deu um pouco de desconto, na outra hora você vai permitir que a loja cobre mais caro de você. Você vai aceitar? Se chegar lá na hora e falar, olha, outra vez eu te dei desconto, dessa vez eu posso cobrar mais caro o produto? Você fala, não, quero desconto de novo. Então não adianta você achar que porque você cedeu a outra pessoa, ela vai ceder. Ela não vai. Ela não vai. Só que quando nós mudamos a regra do jogo, quando nós colocamos Deus sobre todas as coisas, como nós colocamos a palavra de Deus dentro de nós e nós começamos a pensar da forma que Jesus pensaria e a viver da forma que Jesus gostaria, aceitando o nosso chamado e o nosso propósito, dando glória a Deus e agradecendo por tudo de bom que acontece nas nossas vidas, Deus começa a agir em nós e nós começamos a conseguir obedecer à vontade dele, porque sem Deus nós não conseguimos obedecer à sua vontade. É por isso que nós falhamos tantas vezes quando nós prometemos ou desejamos algo. Você acha que uma pessoa que ela tem problema com vícios, ela não gostaria de se libertar desse problema? Então às vezes ela pode chegar para você e prometer tudo aquilo que ela gostaria, mas no final ela não vai conseguir fazer. Porque sem Deus nós não temos obediência, nós continuamos sendo escravos. E essa escravidão dói. Ela provoca sentimentos que não são bons de sentir. E é por isso que a pessoa se droga, para ela não sentir o peso da escravidão, o peso de viver longe do amor, o peso de viver longe de Jesus, o peso das reclamações. Tanto no pensamento como nas ações. Onde Deus age em nós? Nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então, o que eu sempre falo para você? Que nós sentimos o Espírito que está perto. E o Espírito, ele mexe na onde? Nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E o que eu sinto é aquilo que eu penso. Tem pessoas que se determinados assuntos ou imagens ou coisas forem mostradas, aquilo vai gatilhar nela alguma coisa. Então bastou um pensamento para que um turbilhão de sentimentos pairasse dentro dela. E os espíritos influenciam os nossos pensamentos. E aqui ficou muito bem claro isso. Que quando Deus está agindo em nós, Ele vai mudar a nossa maneira de pensar e vai mudar a nossa maneira de agir. Então se você acha que você vai se aproximar de Deus e continuar sendo o mesmo, reclamando das mesmas pessoas, reclamando das mesmas coisas e tudo, não vai. Os teus pensamentos vão mudar. E quando os pensamentos mudarem, os sentimentos mudarão. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Queixas, discussões, reclamações. Se Deus colocou no seu coração que você tenha que fazer algo, faça. Se eu querer comparar se é justo ou não, se é certo ou não, se devia ou não, se outra pessoa fez ou não fez, se é ou se não é, você acabou de estragar tudo. Então quando nós obedecemos a Deus, nós obedecemos com alegria. Nós cumprimos aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração com alegria, porque nós sabemos que aquele é o melhor caminho e é a Deus a quem nós queremos agradar. Quantas vezes você não quis agradar as pessoas? Quantas vezes elas foram gratas pelas coisas que vocês fizeram?
Na maior parte do tempo, quem não tem Deus olha como se fosse simplesmente uma obrigação. Você acha que o seu pai e a sua mãe têm alguma obrigação com você? Eles não têm. Eles são facilitadores. São pessoas que Deus deixou para facilitar a tua vida. Eles não precisam ser perfeitos. Eles precisam apenas estar lá nos momentos que estiverem que estar. E às vezes a gente cria um vínculo onde a pessoa ela é obrigada a fazer alguma coisa a nós pelo cargo que ela ocupa. E ela não tem essa obrigação. Quantos pais não abandonam os filhos? Quantos relacionamentos não são desfeitos? Quantas vezes aquilo que a gente espera não acontece? E cria marca nas pessoas. Só que se eu conseguisse entender que o importante é eu estar vivo, e o mais importante é que Deus não me rejeitou, e que quando eu me relaciono com Ele, os meus pensamentos mudam e as minhas feridas elas são curadas. Então existe uma urgência de eu encontrar o Senhor e não de eu encontrar pessoas. Às vezes você quer que alguém te peça desculpa, que alguém faça alguma coisa, que alguém reconheça, que alguém isso... Você está percebendo o que eu estou fazendo? Eu estou reclamando. Eu estou atribuindo a pessoas obrigações. Vocês devem fazer isso. Vocês têm que me obedecer. Não. Elas têm que obedecer a Deus. A minha opinião sobre o chamado delas pouco importa. Elas têm que obedecer ao Senhor. Então eu não tenho o direito de chegar em alguém e querer obrigar ela a fazer qualquer tipo de coisa. Se as pessoas fazem é porque elas querem, porque elas sentem que devem fazer. Porque a partir do momento que eu faço para agradar, eu estou quebrando uma lei que é universal. E essa lei é: a quem eu tenho que obedecer? É apenas ao Senhor. E ninguém pode obedecer a dois senhores. Porque todas as vezes que eu querer obedecer a um ser humano, eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou colocando a opinião daquela pessoa acima da vontade de Deus. Sabe o que acontece quando eu faço isso? Eu começo a sentir sentimentos ruins, porque Deus sai da minha vida. Ah, você quer obedecer uma pessoa? Tudo bem, então eu vou sair de perto. Então Deus para de agir em nós, Deus para de agir nos nossos pensamentos e nas nossas ações, e nós voltamos a fazer as coisas que nós não gostamos. Então quando nós servimos, nós não devemos reclamar e nem fazer queixas. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Então nós sabemos que nós vamos viver no meio do mal. E nós insistimos em olhar as pessoas através dos nossos interesses e querer dizer: mas ele é uma pessoa tão boa, tão boa. Faz bem para alguém? Ajuda alguém? Não, não. Então como é que é uma pessoa boa? Ah, é um bom pai, é um bom... Cara, fazer bem para aqueles que o amam é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver fazer bem para quem não os odeia. É fácil amar aqueles que nos amam. Isso daí qualquer um faz, até as pessoas que não acreditam em Deus. Então nós temos que elevar os nossos pensamentos e entender que Deus está dizendo: vocês estão no meio de pessoas más, por isso não sejam como eles. Não deixam que eles encontrem culpa em vocês. E por que eles são más? Porque eles não querem saber de Deus. No meio deles, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Como que eu brilho no meio das pessoas más? Entregando a mensagem da vida. Como eu entrego a mensagem da vida? É pregando o evangelho? Não, é através das minhas ações, porque através das minhas ações eles vão notar que tem algo diferente, eles vão vir perguntar o que está diferente e a razão, e você vai falar sobre Jesus nesse instante. Primeiro vem as ações, para depois vir o evangelho para quem não acredita, ou para quem muitas vezes está com a fé morna, ou para alguém que simplesmente frequenta a igreja, mas nunca parou para ler a Bíblia e por isso a sua vida não muda. Nós temos que ser cristão praticante, não qualquer outra coisa. O dia que você se tornar cristão, você vai se converter ao Senhor, porque você vai ter coragem de olhar as coisas como elas são, aceitar como as coisas são, e tá tudo bem. Vamos viver da forma que tiver que viver. Se a gente vai lá em Judas 16, 19, 20 e 22, a palavra do Senhor ela diz assim: esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos. Vivem se gabando e bajulando os outros porque são
interesseiros. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Tenham misericórdia dos que duvidam. Então aqui Deus fez um conjunto de características das pessoas que vivem reclamando. Olha como quando você encontra uma pessoa que reclama, Deus deixa bem claro uma coisa: eu não estou agindo nessas pessoas, porque eu não tolero gente que reclama. Então quando Deus diz esses homens, Ele não está dizendo homem masculino, Ele está dizendo pessoas. Então essas pessoas estão sempre resmungando e acusando os outros. Parece alguém que você conhece? Reclamando da relação, querendo colocar a culpa em alguém, querendo colocar a culpa nas coisas, na circunstância, no passado, na idade, em tudo mais. Estão sempre resmungando e acusando os outros. E por que eles fazem isso? Eles seguem os seus próprios maus desejos. Então por que eu reclamo da outra pessoa? Porque ela não quer me obedecer. Ela não quer me dar o que eu quero, ela não quer me dar o que eu acho que eu mereço. Então eu vou reclamar dela, até o ponto que ela obedecer o que eu falo, até o ponto dela fazer o que eu quero. Vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros. Às vezes faz um elogio, às vezes faz um agrado. Eu dei um presentinho, um negocinho. Por quê? Porque ele quer que você faça o que ele quer que você faça. Para você satisfazer os interesses deles. Não é a base do amor que nós vivemos? Não é o amor de recompensa? Eu dou, merece, não dou, não merece? Não parece a sexualidade de um casal sem Deus? Onde a mulher tenta determinar se o homem merece o sexo ou não, baseado no comportamento dele? E o instinto humano está lá dentro. E aí? E aí você fica crivando. E na palavra Deus fala que ambos não se neguem. Já que vocês se escolheram, não se neguem. Sabe o que vai acontecer depois? Vai acontecer a mesma coisa que acontece com todo mundo. Aí vai chamar o cara de canalha, de não sei o quê, de não sei não. Sem Deus, você esquece. Fidelidade é coisa de Deus. Não adianta a gente querer pegar uma pessoa com Deus e outra sem, porque vai manifestar as mesmas características, porque o comportamento e o pensamento vai ser igual. E quando a gente escuta outras pessoas partilhando a sua história, a gente escuta a mesma história, com nomes diferentes, com rosto diferente. Porque o mal, ele só sabe fazer isso. Na ausência de Deus, essa é a história que ele conta. Que nós temos que encontrar uma pessoa para encontrar o amor. Que é assim que nós vamos ser felizes. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Desejos naturais, interesses, não têm o Espírito de Deus. Não têm o Espírito de Deus. Ficou claro? Tá tão claro. E aí você olha e fala, mas ele é tão bonito e tão bom. Tá te fazendo sentir bem? Tá falando de Jesus para você? Não, mas eu vejo ele na igreja. Tá falando de Jesus para você? Porque é impossível o Espírito Santo estar perto de nós e nós não falarmos de Jesus. É impossível nós não buscarmos a palavra, nós não ouvirmos louvores, nós não mudarmos a nossa vida por Cristo. É impossível nós não sermos novas criaturas. O que mais que você quer que fala? São essas pessoas que causam divisões. Por que tem tanta briga? Porque tá tentando separar e você tá tentando deixar junto. Tá tentando separar e você tá tentando deixar junto. Perdoa uma coisa entre aspas, porque o perdão sem Deus não é perdão, mas porque você tem medo, tá insegura, né? O que vai fazer depois? Aí fica ali sustentando uma relação falida. Só se machucando e só fazendo. E depois as pessoas que são tóxicas. Não são nós que somos interesseiros. Não. Então ou a gente coloca nós aonde nós devemos estar e aceitamos aquilo, ou não tem jeito. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Pergunta, como que eu progrido na fé? Ou como eu faço a minha fé aumentar?
lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Jesus, porque a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, para que eu possa progredir na fé, eu tenho que ler a palavra de Deus. E aí a minha fé se torna sagrada e eu começo a orar. Por quê? Por quê? Orem guiados pelo Espírito Santo. Olha que a oração é algo espiritual também. Não é uma coisa que eu faço porque eu tenho vontade, mas porque espiritualmente o Espírito Santo está comigo. E tem gente que vive pedindo oração. Se o Espírito Santo estivesse com você, você não estaria pedindo oração. E eu entendo que existem momentos de dificuldade, que existem momentos de luto, que as pessoas precisam de força, mas você poderia estar pronto para todos esses momentos se você tomasse a sua vida da forma que deveria. Porque se Deus estivesse com você em todos os momentos, nos momentos de consolação e de dificuldade, quem estaria te consolando seria o próprio Espírito Santo, porque Deus nunca te abandonou. Diferente de nós que abandonamos Deus pelos nossos interesses e sempre maus, sempre maus. Todas as vezes que nós reclamamos de alguém, ao invés de agradecer ou reconhecer. Todas as vezes que alguém tira algo de si para dar para o outro, nós deveríamos reconhecer, ao invés de questionar, ao invés de comparar, ao invés de achar que é pouco, ao invés de achar que o outro é mais favorecido que você. Agradece. Agradece porque poderia estar recebendo nada. Muitos não recebem nada. E aqui tem o fim. Tenham misericórdia dos que duvidam. Eu tenho que olhar essas pessoas e tenho que ter misericórdia. Da mesma forma que Deus teve de mim, porque Ele sabia que por não conhecer a sua palavra, que por não ter a ação do Espírito Santo, os meus pensamentos seriam tolos, o meu comportamento seria tolo, as minhas atitudes seriam reprováveis. Isso quer dizer que eu me tornei perfeito porque Deus anda perto de mim? É claro que não. Porque todas as vezes que eu busco o meu interesse, deixo de obedecer a Deus, o mal ele toma conta da minha vida. E é aí que eu tenho que orar e me arrepender e entregar para Deus essas coisas. E assim nós vamos nos tornando pessoas melhores. Você achando que precisava encontrar alguém, você só precisa encontrar Jesus. Precisa estar na presença do Espírito Santo, precisa ler mais a palavra de Deus. Esse devocional já é bacana. 25 minutos você ouvindo, falando sobre Jesus, bacana. Bacana, todos os dias então já vai ser um gás. Mas se você ler a palavra de Deus, a tua fé ela vai voar. A tua fé ela vai viver ainda mais. Entendeu? Então, pensa nisso. Leia a palavra de Deus, entregue a sua vida a Jesus, que Ele vai cuidar de você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que o Senhor possa estar nos teus caminhos, que essa dependência emocional saia de você, que o Espírito Santo possa agir na sua vida e em seu coração, e que você pare de reclamar e comece a agradecer, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.